que bom que você está aí. Hoje é a nossa aula de número 004, em que eu vou mostrar para você o que faz um restaurador e que você também pode se tornar um restaurador profissional de pisos. Muitos cursos, muitas empresas por aí, e até mesmo as pessoas quando vão procurar o nosso trabalho, eles colocam lá como polidor de piso, polidor de porcelanato, polidor de mármore, polidor de granito, polidor, etc., de todos os tipos de pedra. Mas não é bem assim. Se você colocar se você se posicionar no mercado como um polidor, você vai ficar muito restrito. O serviço de um restaurador ele é muito amplo. Nós trabalhamos desde a limpeza e remoção de cera até polimentos das mais pedras diversas, até as impermeabilizações. Então ele tem um leque de opções muito grande para um restaurador de piso. Tem pessoas, tem empresas que só se dedicam a fazer impermeabilização e ganham muito dinheiro com isso. Essa semana numa obra eu cheguei a saber que já existiu uma obra aqui em Curitiba mesmo, que um restaurador cobrou aí 100 mil reais só para estar fazendo a impermeabilização. Aqui as pessoas pagam muito caro para fazer impermeabilizações, porque os produtos são caros, são impermeabilizantes, normalmente são produtos importados, existem alguns nacionais, mas praticamente todos a matéria-prima é importada, então são serviços muito bem pagos, né? Que as pessoas pagam muito bem por isso, mas também requer uma garantia e requer que o impermeabilizador seja um grande restaurador de piso, o que nem sempre acontece. Normalmente algumas pessoas acabam impermeabilizando e as pessoas entendem diferente. Impermeabilização é você ir lá lavar o piso e impermeabilizar. E algumas empresas fazem isso e as pessoas acabam ficando decepcionadas. Por isso que nós fazemos totalmente diferente. O nosso serviço de impermeabilização é muito diferente das outras empresas. A gente sempre dá um plus para o cliente, mas a nossa empresa é muito diversificada. Mas vamos começar lá do princípio, para você que não entende de impermeabilização e não chegou até lá ainda, vamos começar lá com os serviços mais simples, onde você pode começar até sem ter equipamento nenhum, que é com limpeza. Se você tiver uma VAP doméstica, você vai poder limpar porcelana, lavar uma pedra externa, lavar uma calçada. Tem pessoas que precisam mandar lavar, são escadas extensas que tem em volta das calçadas da casa, são calçados muito grandes e elas acabam pagando para as pessoas fazerem isso. Às vezes são pedras São Tomé, às vezes são Miracemas, que são pedras que tem o efeito capacho, então elas ficam sujas muito rapidamente. Então as pessoas pagam para fazer essas limpezas e quando você faz a limpeza, você também pode estar oferecendo aí o trabalho de você passar uma película. Normalmente pedras brutas, pedras externas, elas vão precisar de uma película sobre esse piso para que elas não continuem sujando e elas permaneçam limpas ou que a limpabilidade até feita pela pessoa da casa seja muito mais fácil. E isso vem da nossa profissão, de nós restauradores, que nós vamos lá, fazemos a limpeza profissional e já vendemos a aplicação de uma resina acrílica, né, de boa qualidade. Tem pessoas que vão lá e aplicam resinas para telha e essas não têm resistência, para que a água fique parada em cima. Então, recomendo que vocês se informem as melhores resinas que existem no mercado e principalmente resinas de boa qualidade e resistentes à água. Não é porque está na telha que ela é resistente à água. Lembre-se que na telha a água não para sobre a telha, ela escorre. Então esses produtos são indicados somente para telha, são muito bons para telha, mas não tem resistência para que a água paire e pouse nelas e continue ali até o sol secar. Então esses cuidados vocês devem ter. Então, limpeza. O que você vai precisar para fazer uma limpeza? Às vezes um bom produto de remoção e uma VAP até doméstica, essa que você usa para lavar a tua calçada, ou essa de mercado aí que você compra aí por R$ 200, algumas pequenininhas até por R$ 180. Elas não vão ter resistência, como eu já falei para vocês. Eles têm produtos profissionais, eles têm diferença do motor, eles podem ficar mais tempo ligadas.
Então, claro que uma vape doméstica você vai ligar ela e ligar e desligar várias vezes para que você não acabe estourando o motor. Mas nada impede de você começar, oferecer já o teu serviço. Limpeza de muro, tem muito muro aí que está sujo, que está impregnado, muros de grafiato, às vezes que tem aquele limo. Nós tínhamos um muro aqui em casa que ele estava quase como se fosse assim, uma pele de elefante, de tão feio que estava. Eu até ficava com vergonha das pessoas saberem, né, casa de ferreiro, espeto de pau, que aquele muro ficava na minha casa. Mas um dia eu fabriquei um produto, existia um produto anterior da Pisoclean que que fazia essa limpeza, eu usei, e da outra vez eles acabaram mudando a fórmula, não deu muito certo. Eu pesquisei na internet e encontrei uma fórmula de um produto que deixava lindo o muro. E eu passei, eu não precisei nem usar água. Então, muitas vezes, vocês podem estar fazendo essas limpezas, encontrando um produto muito bom que você faz na sua casa e você vai estar limpando o muro, limpando até telhados. Esse produto funciona bem nos telhados. Então, esse tipo de limpeza é básica, é inicial. Tem muita gente que me liga, tinha muitas pessoas que me mandam mensagens e que elas estão começando por aí. Às vezes as pessoas querem simplesmente manter um rejunte limpo. Hoje tem muitos produtos para rejunte, principalmente para cerâmica e para porcelanato. Alguns que eu posso indicar para vocês é o desincrustante ou rejunte Renil. E vocês vão começar a oferecer, principalmente, como eu disse antes, pessoas, como eu disse na aula anterior, pessoas que já estão no ramo, que já estão trabalhando com limpeza pós-obra. Então, que são princípios básicos. Eu vi já pessoas, nessa casa que eu estou trabalhando recentemente, o pessoal que foi fazer a limpeza lá usou um produto para limpar o porcelanato que não queimava o porcelanato, porém queimou o mármore. Nós tivemos que fazer a restauração total nos mármores. E não adianta nem eles chegarem para mim e disserem assim, não, a gente não usou, porque usaram sim, está queimado e não teve nenhuma outra pessoa lá que foi fazer esse favorzinho de limpar o porcelanato. E costuma acontecer por falta de conhecimento. Às vezes eu até comentei com a mulher assim que eu também caí no erro de um dia acreditar que o desincrustante, que não fazia mal para o porcelanato, não ia fazer mal para o mármore. E fez mal sim, e queimou e nós tivemos que restaurar. Então são falhas, alguns momentos que a gente tem por não conhecer ou por às vezes simplesmente não parar para pensar. Então, vocês têm que tomar todo esse cuidado. Esses são cuidados que você que está começando agora, que vai fazer uma limpeza, não é todo produto que você vê na internet que é milagroso. Tem produtos que você vê vídeos aí na internet, as pencas, que eles colocam um produto maravilhoso para limpar o piso e aquilo é um decapante, é uma lixa. Então ele vai levar a sujeira e isso até existe um produto da Pisoclean que não é indicado para fazer esse tipo de trabalho, mas que a gente usa para fazer limpar pedra de granito, que se chama decapante da Pisoclean. Porém, se você usar ele num porcelanato, ele vai comer todo o brilho da superfície. E tem pessoas aí que estão tentando vender para vocês produtos milagrosos e que vão comer todo o polimento, que vão levar a sujeira, o polimento, o brilho e vão criar um segundo problema para essa pessoa que vai ficar com a tua limpeza. Então não acredite muito em produtos milagrosos. Sempre leiam o rótulo, sempre procurem se informar para vocês não estarem arrumando um trabalho para vocês e estragando a pedra da pessoa. Porque aí você já vai começar do lado errado, do lado torto do serviço. Sempre se informe, compre sempre os melhores produtos. Agregue isso, o valor, o custo do produto, coloque no valor do custo do trabalho. Porque daí você não vai ter problema de comprar um produto bom. Outro erro muito comum que acontece com empresas que estão começando é que elas querem comprar 1 litro do produto, diluir em 100 litros de água e elas acabam gastando muito mais horas trabalhadas de funcionários ou pessoas freelance. Hoje acontece muito de ter os freelances, né? Então você gasta 3 diárias de um freelance que está aí na média de 80, 150, 120 reais mais ou menos. E vocês vão gastar 3 diárias porque vocês compraram um produto que custava 30 reais e vocês resolveram fazer uma diluição desproporcional que perdeu toda a eficácia, todo o princípio ativo do produto. Muitas vezes eu opto por usar produtos mais fortes
que não agridem a pedra, porém eu vou limpar muito mais rápido, eu vou ter uma limpabilidade muito mais eficiente e muito mais rápida do que eu resolver fazer uma diluição aí de 1 para 100. Então sempre tomem esse cuidado, usar produtos adequados, não fazer diluições muito exageradas, porque aí você já começa a se bater, você já começa a fazer coisa errada, você já começa a gastar muito dinheiro, porque você está errando já no começo. Então, para você que tem uma empresa de limpeza, você já começa por aí, você já pode começar a fazer limpezas assim, limpeza de muro, limpeza de fachada. Depois você vai vir com as impermeabilizações, né? Porque impermeabilizar significa eu colocar um produto que repele a água. Ele fica transparente, ele não aparece na pedra, porém ele vai estar bloqueando a entrada de água nessa superfície. Então, para esse tipo de impermeabilização, você já precisa ter um conhecimento, assim, um nível um pouquinho mais avançado. O que normalmente as pessoas fazem e falam e dão o nome de impermeabilização é a aplicação de películas, né? E essas películas você pode passar tanto em ardósia, tanto em basalto, esses basaltos mais brutos, não os basaltos polidos. Pedras polidas não vão aceitar essas bases acrílicas, elas vão soltar com bastante facilidade e vão riscar com bastante facilidade e possivelmente o cliente não vai gostar e vai falar mal de você. Então nunca use produtos películas, né? Essas bases acrílicas, cera de alta velocidade, se dá uma série de nomes em superfícies polidas, porque vai soltar. Eu conto para vocês que no começo que a gente começou a trabalhar, primeiro granito que eu fiz, eu apliquei uma resina. Até hoje eu estava lá perto desse prédio com um amigo meu e comentei com ele que eu tinha passado há 14 anos atrás, eu fiz aquele prédio e tinha usado no granito uma resina. E ele perguntou para mim, mas o pessoal não saiu tudo, o pessoal não reclamou? Eu digo, nunca reclamaram. Então, de certo, gostaram, certo, talvez por um milagre lá acabou dando certo. Mas normalmente não dá, solta com bastante facilidade, apesar que eu usei uma resina lá de boa qualidade. Mas isso não deve ser feito. Então, bases acrílicas se usa em ardósias, basaltos brutos, né, que não tem brilho, Santomé, né, Santomé, pedra mineira, todas essas pedras aceitam, Miracema a gente passa bastante, às vezes em granito bruto. Um exemplo, nós estamos fazendo 2 rampas, a gente vai fazer essa semana, de 2 locais diferentes, e as pessoas não querem o quê? Que fique marcado a marca do pneu. Eles não querem a marca do pneu. E se eu deixar o granito bruto em ambas as 2 garagens, uma é a rampa de um prédio, outra é uma rampa de uma casa, certamente se eu passar o impermeabilizante impregnante, como foi a proposta inicial, esse cliente vai ter problema, porque sempre aquela borracha do pneu, na hora de descer, a fuligem do carro, vai tornar a limpeza muito mais difícil para eles. Então a pessoa da casa veio e comentou comigo, nossa, eu precisaria que pelo menos lá embaixo você aplicasse algo mais resistente, porque nós vamos lavar os carros lá embaixo, e a gente se preocupou que vai, mesmo estando impermeabilizado, pode ser que venha sujar de pneu, de borracha, essas coisas. Como tudo aquilo ali vai sujar. Quando eu comecei a lavar aquilo ali, já na hora, até por critério de conhecimento do produto e das coisas e do que o cliente espera do trabalho, eu já tinha imaginado em trocar a impermeabilização e impregnante por uma película sobre aquela superfície. Igual eu falo para vocês, qual que é a película que eu vou passar lá? Vou passar o PEX Selex, é o único que eu conheço. Posso estar pecando porque eu não conheço todos os fornecedores do Brasil inteiro, mas eu sei que o PEX Selex ele é meio que emborrachado a textura dele, e ele foi feito justamente para você pôr numa garagem em locais onde existam essas pedras, onde existe esse trânsito de veículos. E eu estou falando para vocês porque eu já testei, porque a gente já fez trabalho com isso e deu super certo e nunca ninguém reclamou. Inclusive, essa garagem que eu estou falando desse condomínio que nós vamos fazer essa semana, essa garagem já foi feito isso, já aconteceu de nós passarmos o Selex e nunca ninguém reclamou.
O que aconteceu é que passaram-se 4 anos e nenhuma película resiste ao tempo, porque ali toma chuva direto. Então, quando a gente faz esse tipo de tratamento, a gente já sabe, porque eu já repeti isso no outro cliente. Então, eu estou te falando de coisas que eu usei. Se alguém tiver um outro produto, coloca aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de comprar para a gente tá usando, tá experimentando, para ver se realmente funciona, se realmente é bom. Esse tipo de trabalho é o mais simples que vocês têm para fazer. Fazer limpeza e aplicação de película, granilite também. Tem muitos granilites internos em calçados. Aqui em Curitiba tem muita granilite em prédios antigos, que a gente faz essas limpezas e aplica essas ceras, principalmente nos degraus, porque é muito complicado, ninguém vai querer pagar para você dar brilho natural no degrau, a não ser que seja um prédio, ó, nem no prédio mais chique aqui de Curitiba eu tenho certeza que eles não iam querer pagar para eu dar brilho natural se lá tivesse granilite. Então, às vezes, não é porque o prédio é muito chique que ele está disposto a te pagar os valores. Às vezes, algumas pessoas ficam chateados porque eu falo que para não fazer, elas dizem, não dá para fazer. Eu não estou dizendo, nunca disse que não dá para fazer. Eu só disse que as pessoas não estão dispostas a pagar. Como eu já falei em outros vídeos, que eu já vi polimento de ardósia, a coisa mais linda do mundo. Mas eu não faço porque eu conheço o meu mercado, ele não está disposto a pagar. Eu já vi polimento de São Tomé, pedra mineiro, pedra goiana, como vocês estejam acostumados a conhecer esse tipo de pedra aqui. Mas aqui em Curitiba as pessoas não estão dispostas a pagar o valor que eu vou gastar nas lixas, que dirá a minha mão de obra para eu ficar ali dias e dias tentando fazer aquilo brilhar. E eu sei dar brilho na ardósia? Sei. Eu sei dar brilho na São Tomé? Sei. Mas sei que o custo é muito alto. Eu até indico para quem quiser dar brilho em ardósia, em São Tomé, instale 4 pedras em casa e faça lá primeiro. Teste lá, veja quanto que você vai gastar, até para você saber como cobrar do seu cliente. Tem um amigo meu que deu brilho na São Tomé aqui e ele tomou um prejuízo imenso, porque ele não calculou o valor das lixas que ele ia usar. Então ele colocou um preço muito baixo, muito inferior, que mal deu para ele cobrir as lixas. E a mão de obra dele ficou praticamente gratuita. Tanto que ele fez apenas uma sala, como ele não acertou, não conseguiu acertar o valor com o cliente para fazer o restante, que o cliente não quis pagar, ele acabou assumindo o prejuízo, mas também não fez o restante, ele não deu brilho no restante das pedras. E eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. O exemplo de uma ardósia polida e o exemplo de um São Tomé polido. Isso você encontra, essas fotos são do site da Pisoclean. E eu tirei de lá. E ali eles provam que é possível. Mas eu faço a opção, que é o que os meus clientes querem pagar. Eu sei exatamente até onde eu posso ir e o que o pessoal paga. Como eu falei no princípio, eles estão dispostos a pagar 100 mil reais por uma impermeabilização. Mas quem tem uma São Tomé não vai pagar 60, 70 reais para fazer um polimento nela. E isso é tudo consciência das pessoas e talvez onde vocês morem, já vi pessoas fazerem em outros estados, em outros lugares, que as pessoas pagam com a maior naturalidade isso, porque é um pensamento delas, uma consciência delas. Outra coisa, que daí vocês vão ter que começar a ter um pouquinho mais de conhecimento, é o polimento. Vocês podem começar a polir. O princípio do polimento, na verdade, vai ser basicamente o mesmo. O que ele vai mudar, os polimentos muito parecidos são o polimento de porcelanato e o polimento de granito. Esses polimentos, eles são feitos com o pó de polimento através do peso, ele faz uma abrasão. Nos mármores, e não são todos, porque alguns mármores também vão dar brilho por abrasão, mas alguns vão ser polimento químico, em que o pó de polimento ele vai fazer uma certa abrasão química nesse piso, ele vai remover por abrasão química e, por sua vez, vai dar o brilho no final do processo. Os polimentos dos porcelanatos e os polimentos dos granitos, quando só polimento, né? Porque vocês sabem que o porcelanato não se lixa. Então, o polimento dos porcelanatos é mais simplificado, porque você não tem muito o que fazer, é só a abrasão, é pó de polimento e o peso da máquina versus a velocidade e esse aquecimento.
Quando você começa a fazer essa abrasão e esse aquecimento, é que você vai ter o retorno do porcelanato. Muitas pessoas, muitos amigos meus, eles ficam frustrados quando eles fazem o porcelanato, porque o porcelanato ele é diferente das outras pedras, ele não faz o que você quer. Ele te dá as possibilidades. Tem pedras de porcelanato, peças de porcelanato que mal você colocou o pó, ela já está brilhando lindamente. Tem outras peças, outros tipos, outras marcas, que você pode passar 50, 100, 70 vezes que não dá brilho. Às vezes, caso vídeo, que nós fomos fazer 500 metros quadrados de polimento de porcelanato, e como a gente tem um sistema muito rápido, que a gente faz todo o polimento, vai fazendo o polimento, tanto que um amigo meu falou que ele ia fazer em 30 dias esse trabalho, e nós finalizamos o polimento em 10 dias. Só que quando a gente estava no 5º dia, que nós optamos por fazer todo o polimento e depois iniciar com a aplicação de impermeabilizante e a aplicação do gloss que nós íamos aplicar nesse piso, o que aconteceu? Nós descobrimos que o pó de polimento tinha tirado o brilho. Eu até já tinha visto comentário que havia alguns casos, né? Mas nunca aconteceu comigo, e nunca aconteceu comigo de ter esse problema em tanta metragem, 500 metros quadrados. E lá a gente acabou tendo que recorrer a uma empresa que vendia, que fabricava porcelanatos, e tinha uma segunda empresa que fabricava produtos para eles, e nós chegamos, através de um amigo meu, entrar em contato com essa empresa que fornecia produtos para porcelanatos, mas a nível industrial. E essa empresa teve o maior carinho, veio para Curitiba e a gente testou o produto deles lá, e eu consegui recuperar esse porcelanato, porque o nosso trabalho tinha deixado ele completamente feio. E tanto que deu certo que o dono lá do espaço, ele até comprou uma máquina e comprou esse produto também para ele manter o piso sempre bonito. Mas não é um produto que está à venda. Então eu tive sorte de ter amigos que me ajudaram para eu poder recuperar. Por isso que a gente sempre recomenda, mesmo que você vá fazer um porcelanato, e aqui acontece muito, que quando nós vamos fazer, eu digo assim, não, primeiro nós vamos fazer um teste. E esse teste vai te custar X, porque você não pode ignorar que você vai gastar gasolina, que você vai gastar no mínimo um disco, e você vai gastar produto. Então nós cobramos uma taxa para fazer esse teste. Se a pessoa gostar, se ficar legal, a gente dá continuidade, a gente agenda um dia inteiro para ir lá fazer o trabalho. E se ela não gostar, ela paga essa taxa para nós e nós voltamos embora até com alegria, porque a gente não chegou no final do expediente e fez um negócio que a pessoa não gostou. Tem até contando assim experiências, né, dos porcelanatos. Tem um amigo meu que ele fez o polimento inteiro, daí tinha algumas manchas que davam a luz em cima, e ele falou que essas que tinham a luz, ele tinha problema que não ficavam tão legais quanto as outras, não que tivesse ficado bonito, legais. Então, e isso é uma frustração de nós restauradores. Tem pessoas que olham lá e acham a coisa mais linda no mundo. É igual o efeito gloss dos porcelanatos. Depende da casa onde vai ser instalado, a pessoa vai odiar. E depende da luminosidade, a pessoa vai amar. Bem como eu vou em casa de clientes e olho aquela coisa e vejo aquele aspecto engordurado e pergunto para a pessoa se ela está gostando, e ela diz que está amando. E eu conheço tudo sobre esses porcelanatos porque na nossa empresa trabalhou 5 anos fazendo assistência técnica justamente do porcelanato super gloss, justamente para ter resolvendo isso. Então, de porcelanato a gente conhece muito. E voltando à história do meu amigo, passou alguns dias, a cliente ligou para ele e perguntou se realmente ele tinha feito tudo, que ele tinha se comprometido, porque ela estava achando que o porcelanato tinha ficado igual. E ele comentou assim comigo: Suzane, tem muitas vezes que eu tenho vontade de desistir de fazer porcelanato, mas isso são exceções. Normalmente esse produto, o polimento dá muito brilho, está entrando produtos novos no mercado. O que ele deixa a gente muito amarrado com o porcelanato é que tem muito pouco produto. Então a gente é muito restrito ainda. Mas entraram produtos novos, nós vamos estar testando esses produtos, vamos estar falando para vocês qual é real, se isso funciona ou não. E agora, por hora, não tem porque a gente falar o nome deles, porque ainda a gente não testou. Mas, no caso, o que acontece de diferente quando nós estamos falando de granitos e mármores? O que eu sempre chamo e o que eu sempre explico para as pessoas:
Nesses casos, nós temos a bênção da lixa. Se ele tem um risco, nós vamos lixar. Se ele tá fosco, a gente passa lixas mais finas ou lixas mais grossas. E às vezes, alguns só com a lixa, ele já começa a brilhar. Então o resto fica muito mais fácil. Se nós formos lixar um porcelanato, nós não vamos recuperar ele nunca mais. Eu já teve uma cliente que pediu para eu passar a lixa e eu fiquei até traumatizada, porque até hoje eu lembro dos riscos do que ficou o porcelanato dela, e ela autorizou que a gente usasse as lixas. Então eles dizem assim, um empecilho de você usar as lixas? Não, só que vai sair muito caro, porque você vai ficar quase um dia só para resolver os riscos, mais de um dia talvez. Várias vezes você passando até que você deixe ele sem risco nenhum. E agora esses porcelanatos novos, que é uma casquinha de ovo, então nem pense em lixar, porque vai acabar, vai ficar só na bolacha. Agora o granito e o mármore já não. Eu vou lá, eu lixo, normalmente são peças bem maiores. Eu já fiz um crema marfil que ele tinha apenas 1 centímetro. Então você tem consciência que aquilo ali você não vai poder lixar muitas vezes. Existem lixas abrasivas agora que você tira só superficialmente. Então ela remove riscos superficiais, coisas assim. E eu já estou optando por usar essas lixas. Tem um amigo meu que eu conversei hoje com ele, que é o mesmo que eu tinha falado no início, e ele me falando que ele adora passar lixa metálica. E vocês não têm noção de como essas lixas metálicas desgastam esse piso, comem esse piso desnecessariamente. Só que eu não comentei com ele. Eu deixo que ele faça o que ele achar melhor, o cliente é dele, se o cliente está aceitando pagar, fica um trabalho muito mais caro. E inclusive foi o que eu comentei com ele. Mas o teu cliente está disposto a pagar a metálica, que você vai ficar o dobro do tempo lá na casa dele, e para ficar tão lindo como você falou. E nós fazemos trabalhos tão lindos, tão maravilhosos quanto o dele, usando apenas as lixas resinadas, o que não tem o porquê. Então, o que eu falo para vocês? São coisas, são etapas, são princípios que se começam lá no esse comecinho, e depois você vai avançando, daí você chega nos polimentos, daí você vai chegar lá, você vai encontrar as remoções, que eu não recomendo que você faça só remoção de manchas. Na nossa primeira aula eu falo das manchas, eu não recomendo. Normalmente fica muito melhor para você, às vezes, ensinar o cliente a remover, do que você ir lá e remover, porque você vai gastar muito, o molho vai sair mais caro que o peixe. Então no começo eu fiz muito disso, e por isso que eu tô chegando aqui para vocês e tô falando, não vale a pena, não gaste gasolina, e não imagine que esse cliente vai fidelizar com você porque você foi 100 vezes na casa dele. A nossa fidelização com o nosso cliente é quando você tem o comprometimento com os clientes que você construiu, com os clientes da tua base, aquele que você lavou a São Tomé para ele, aquele que você impermeabilizou, aquele que você voltou outras vezes lá para fazer alguma coisa e que você fez bem feito. Então a regra de ouro dos restauradores de piso é você entender que você precisa ter comprometimento. Nós fizemos essa... Agora, voltando lá às impermeabilizações dos impregnantes, que você passa um produto para deixar de absorver a água. O teu cliente que você oferece esse produto, e o teu cliente não entende que ele colocou uma pedra nova, mas que o pedreiro, que o pintor, que o gesseiro, que sambaram naquela pedra ali. E às vezes a própria areia que está no ambiente, ela entra, por mais que esteja protegida, ela acaba entrando para debaixo do papelão e acaba marcando. Igual numa casa que nós estamos trabalhando, que eles colocaram só o papelão. E o papelão ele imprimiu, ou aquele lado ondeado dele, ele imprimiu e ficou um quadriculado no piso. A pessoa não entende. Quando eu fizesse simplesmente a minha impermeabilização, que eu fizesse o que todo mundo faz, eu fosse lá, impermeabilizasse ele, fosse embora, e ela ia me chamar lá, ou ia chamar o arquiteto que me chamou, que deu referência do meu trabalho. E como que eu ia chegar para a cliente e dizer assim, não, mas isso aí é minha impermeabilização, eu só passei o produto. Então eu torno a vida do meu cliente mais fácil, mas eu aviso o arquiteto, olha, está marcado, nós vamos remover essas marcas, esses quadriculados, nós vamos fazer um polimento aqui, a gente vai resolver o problema. E eu passo para ele que isso não era o que estava incluído na impermeabilização, mas é muito bom, porque a cliente chega no piso, ela chega na casa dela nova, que ela comprou aquela pedra nova, que ela mandou instalar, que ela foi lá, que a arquiteta mostrou para ela qual seria a pedra, e ela fez toda aquela
Ela visualizou tudo aquilo e tal seria que eu impermeabilizaria a casa dela e ela chegasse lá e visse aquela pedra toda quadriculada. Automaticamente ela ia levar quase que uma impressão negativa da minha empresa e do que eu fiz na casa dela, porque ela não entende que aquilo foi que aconteceu na obra, e eu também não quis gerar nenhum transtorno de avisar para o arquiteto que aquilo ia ter um extra. Tem pessoas que têm essa facilidade, mas eu prefiro gravar o meu nome por coisas positivas e não tá nada de errado. Bem como o rapaz que estava lá instalando, que é de uma marmoraria, que ele estava colocando as pedras, ele falou assim, ah, fulano, você conhece fulano de tal? Eu falei, não, não conheço. Ah, ele fez uma impermeabilização numa casa que era o dobro dessa daqui, ele cobrou 100 mil reais para fazer a impermeabilização. E eu ouvi dizer que o dono da casa não gostou do serviço dele. E eu expliquei para o rapaz que esse cara, que esse fulano de tal que foi lá e impermeabilizou, ele fez só o serviço de impermeabilização. Ele foi lá, talvez, mal e porcamente limpou e aplicou impermeabilizante. E não está nada de errado, foi o que ele se propôs. Só que o que eu quero mostrar para vocês é a visão negativa que o cara ficou, o dono da casa ficou dele. É como se ele tivesse feito algo errado, e foi o que eu não quis, que essa mancha, que essa energia negativa pairasse sobre a minha empresa. Então, para mim, eu tive um trabalho a mais, tive uns dias a mais de trabalho, mas o lucro foi muito bom e eu não perdi nada com isso. Eu apenas deixei que o meu cliente ficasse feliz, que o arquiteto que me contratou ficasse mais feliz ainda e que o meu nome fosse bem cotado e eles entendessem por que o meu nome é bem cotado no mercado. Algumas empresas, para vocês terem ideia, eles nem sabem restaurar o piso e eles saem impermeabilizando. E tá errado isso. Quando você vai impermeabilizar, você se põe a impermeabilizar, você tem que ter um conhecimento de como se restaura e de como se recupera. Porque mesmo que você explique para o cliente que vai precisar do teu trabalho, você precisa saber fazer. Você simplesmente não pode ir lá, começar a usar as lixas aleatórias no piso para você tentar arrumar, porque às vezes você ocorre de dar um problema ainda maior para o cliente e tornar um problema maior para você. Então, por isso que eu falo que eu cheguei por último, eu estou falando das impermeabilizações em último lugar, porque você já vai ter uma pedra nova, você vai ter uma série de problemas que o teu cliente está achando que a pedra está nova ainda. Ele não tem nem ideia que o pedreiro, que todo mundo já pisoteou em cima daquela pedra, ela tem um desgaste muito grande. Então, por isso que você tem que percorrer esse caminho. Desde a limpeza inicial, você não pode pular etapas. Porque todas as pessoas que pulam etapas, eles até podem conseguir grandes trabalhos no início. Mas elas vão criar uma fama muito grande, e uma fama muito grande e ruim nos lugares em que pagam melhor pelo seu trabalho. Então, isso são dicas que eu estou dando para vocês. Se vocês não sabiam o que vocês precisavam fazer, onde vocês podiam atuar, e o que engloba um serviço no restaurador, eu dei todo esse conhecimento para vocês e eu estou dando o princípio, aonde você começa, não comecem querendo já ir lá na frente, atravessando todas as etapas e pegando coisas que são mais complexas de se fazer. Tudo é fácil, mas ele tem um processo, ele tem que seguir um processo. E você não pode pular etapas, é a mesma coisa que você querer pegar um atalho. Então você sai da rua e você pega um atalho, e você não sabe o que tem no meio desse atalho. Então, inicie tudo pelo começo, comece a pesquisar, comece a se inteirar, assista os vídeos, assista os nossos vídeos, siga a gente nas redes sociais, e vocês podem ir acompanhando. Nós vamos fazer um grupo do WhatsApp que a gente vai estar informando sempre que tiver vídeo novo. Vocês podem tirar todas as dúvidas de vocês lá e façam pergunta para a gente, que nós vamos ter o maior prazer de estar respondendo para vocês e estar tirando essas dificuldades. Até ontem me ligou um rapaz que viu a nossa aula 2 e comentou comigo que ele tem realmente uma empresa de limpeza de sofá, e ele está pensando em fazer um curso e começar a atuar, porque ele também tem o problema que eu relatei, que às vezes a pessoa que quando limpa carpete, quando limpa sofá, ele tem esses problemas de épocas do ano. Tem épocas do ano que não tem quase o que fazer. E ele percebeu que na cidade dele quase não tem ninguém que faz restauração de piso. E mesmo que tivesse, eu falei para ele, não teria problema nenhum.
porque a concorrência faz bem para todo mundo, e às vezes o teu concorrente pode se tornar o teu amigo, como a gente tem amizade com um monte de concorrente aqui, e às vezes quando eu tenho muito trabalho, eu indico o serviço para os concorrentes, bem como às vezes eles acabam indicando eu para fazer alguma coisa. E assim nós vamos vivendo e vamos lutando e vamos ganhando o nosso pão de cada dia. Por isso que eu espero sinceramente que vocês tenham gostado da nossa aula, e não percam a nossa aula de segunda-feira, que vai ter uma aula bem completa que a gente vai estar postando nesse canal. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Até a nossa próxima aula. Booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond.